Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Quero convidar você a encontrar na sua Bíblia a carta de Hebreus no capítulo 12. Hoje nós estamos encerrando esta série de mensagens que fala sobre a mensagem da cruz. Foram um mês e meio que ficamos pregando sobre a mensagem da cruz. Eu sei que você sabe, assim como eu também, que esses 6 semanas que ficamos falando sobre a mensagem da cruz, podemos dizer que talvez seja uma pequena introdução de tudo aquilo que, na verdade, a mensagem da cruz nos fala. Nós precisamos, como cristãos, aprender essa mensagem da cruz, porque ela é vital nas nossas vidas. Nós vimos na primeira ministração sobre aquelas 7 frases que Jesus falou estando na cruz. Alguém estava nesse dia e lembra dessa mensagem? Certo, alguns irmãos estavam. Falamos sobre essa mensagem. A segunda mensagem foi as características de uma pessoa que é crucificada. Uma pessoa que é crucificada, ela é impedida de olhar para trás. A pessoa que é crucificada, como no caso de Jesus, ele leva voluntariamente a sua própria cruz. Aprendemos sobre isso e tantos outros pontos dessa mensagem. Depois nós falamos sobre a mensagem que Pilatos mandou escrever sobre a cruz onde Jesus estava pregado. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Aprendemos sobre essa fala, sobre essa frase, sobre o que isso significava para nós. No Dia dos Pais, falamos sobre pais provados e aprovados. E lembramos de Abraão, que precisou obedecer ao chamado do Senhor, quando ele estava prestes a entregar o seu próprio filho, aquele a quem ele amava, em sacrifício. A mensagem da cruz fala sobre isso. Estava apontando para aquilo que Jesus iria fazer. E nós aprendemos sobre essa mensagem. Semana passada aprendemos também sobre aquele tema, me engana que eu gosto? Será que é assim que funciona? Será que existem pessoas que gostam de ser iludidas com discursos melosos e que não preparam a pessoa para o Evangelho, para essa mensagem da cruz? E vimos na carta de Efésios capítulo 6, a armadura que o Senhor dá, e que nós devemos então usar aquela armadura, porque estamos numa batalha. Hoje, nessa última mensagem da série, nós vamos ler então Hebreus capítulo 12. Essa carta aos Hebreus, ela, de todos os livros, poucos são os que não se podem atribuir a quem foi que escreveu, qual o autor. Mas essa carta aos Hebreus, há uma discussão, quem foi que escreveu? A carta que foi enviada ao povo hebreu, foi enviada quando eles estavam passando por um momento tão delicado, que eles desejavam voltar para a velha aliança, para a antiga aliança, para a lei de Moisés, e não mais continuar observando agora os princípios da palavra através de Cristo Jesus. Então, essa carta foi escrita para animar o povo de Deus, para a perseverança do povo de Deus. E eu quero que você ouça essa leitura e, quem sabe, acompanhe também na sua Bíblia ou então no telão. Farei a leitura na linguagem de hoje.
Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Olha só, vou repetir. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Olhe, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até a morte. Versículo 5. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama. Vamos falar essa verdade? O Senhor corrige quem ele ama. Por favor, mais uma vez. Amém. E castiga quem ele aceita como filho. Versículo 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial. E assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Versículo 11. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta de paz. Versículo 12 e penúltimo. Portanto, levantem suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Amém, irmãos? Esse autor da carta aos Hebreus usa durante esse capítulo palavras de ânimo, de encorajamento para a igreja. É possível que nesse momento, ou pessoas que ainda assistirão a essa mensagem,
estejam passando por algum tipo de desânimo. E o desânimo, ele tenta influenciar a pessoa, contaminar a pessoa, e uma pessoa desanimada tende a contaminar as pessoas à sua volta. Mas a mensagem da cruz, ela é uma mensagem clara, e nós precisamos aprendê-la para podermos, assim como Jesus, vencer. Quais foram as atitudes que Jesus teve para que ele pudesse vencer a cruz e assim oferecer a mim e a você a salvação, oferecer a nós o perdão, oferecer a nós a sua cura? Quais foram as características que estão embutidas, estão postas nesse texto que nós lemos? Eu releio com você agora os versículos de 1 a 4. Aliás, eu vou pedir para que se coloque na tela, e vou pedir para que os irmãos façam essa leitura. Homens, o primeiro, depois o segundo, as irmãs, e vamos ler somente esses 4 versículos. Por gentileza, homens. Assim. Obrigado, irmãos. A primeira receita que podemos pegar nessa leitura, para que possamos continuar a nossa caminhada e avançar para a maturidade, é olhar para Jesus. E como fazemos para olhar para Jesus? Olhando para a sua palavra. Esse texto que nós lemos, ele fala de disciplina. Esse texto ele fala de amadurecimento, ele fala de nós obedecermos ao Senhor e à sua palavra, e ele nos mostra que nós precisamos olhar para Jesus. Quero fazer uma breve enquete aqui com os irmãos. Quem aqui já ouviu falar, já leu, sobre aquela passagem bíblica que fala sobre o dilúvio? No dilúvio, sabemos que uma inundação tomou conta de toda a terra, e temos uma mensagem, ou tantas mensagens que podemos aprender sobre isso. Mas existem estudiosos dizendo que nós estamos vivendo em nossos dias o período do segundo dilúvio. Esse segundo dilúvio, ele é caracterizado também por uma inundação sobre toda a terra, não mais de água. Mas esse segundo dilúvio, que alguns estão atribuindo, estão falando sobre um dilúvio de informações. Quantas informações nos chegam diariamente, instantaneamente, em todo momento uma notícia nos chega. Em especial, quem faz uso do celular, a internet, você sabe o dilúvio de informação que chega a todo momento. E esse dilúvio de informação,
se não for filtrado, prejudica e pode sufocar a ponto de matar, espiritualmente falando, as pessoas. Existe um dilúvio de informações na internet, um dilúvio de informações na TV, em todos os meios possíveis, aonde se propagam notícias em massa. E esse dilúvio tem tentado assolar tanta gente. Mas no meio de tudo isso, nós precisamos lembrar do conselho que aprendemos aqui, de olhar para Jesus. Tem pessoas que olham para notícias, em especial notícias ruins, notícias pessimistas, falando sobre o futuro da nação, sobre o futuro político da nação, sobre a economia, sobre a sua empresa. Quantos boatos correm na empresa onde você trabalha? São notícias que nos chegam diariamente, a todo instante. E nós precisamos aprender a filtrar tudo isso e dizer: Senhor, socorre-me. A Bíblia nos fala, por exemplo, de que Pedro, o apóstolo, estava andando por sobre as águas. Enquanto ele andava por sobre as águas, olhando para Jesus, ele continuava andando e ele conseguia vencer a tempestade, aquelas ondas turbulentas que vinham, né? Não sei se turbulento seria o melhor termo para falar das águas, porém, essas águas agitadas. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele continuava a caminhar. Assim somos nós. Enquanto olhamos para o Senhor, nós continuamos caminhando. Uma pessoa enfrentando problema de relacionamento disse que em oração ela pedia ao Senhor: socorre-me, Senhor. Socorre-me porque as tentações estão grandes. E o Senhor respondeu a ela: não pare de olhar para mim. Não pare de olhar para mim. Olha o que diz a palavra do Senhor, enquanto você deixa aberto em Hebreus, mas no livro de Salmo, capítulo 34, versículo 5. Na minha versão, a linguagem de hoje diz: os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Olharam para eles, diz uma outra versão, e foram iluminados. Meus irmãos, nos dias em que vivemos, nesse dilúvio de informações, muitas informações desencontradas, aquilo que é conhecido como fofocas, muitas informações desencontradas que levam pessoas a uma vida de ansiedade. Nós precisamos continuar olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos saber em quem nós cremos, para quem olhamos, para onde olhamos, em que direção rumamos a nossa vida. E esse texto nos fala de que Jesus, e mais uma vez eu vou pegar no pé de alguém que tirou a cruz daqui e não colocou de volta. Tínhamos a cruz, e se nós ficássemos tão somente olhando para a cruz, é possível que aquilo causasse em nós algum tipo de medo, algum tipo de pânico, porque olhando para a cruz imaginaríamos o que estava por vir. Mas esse texto nos deixa claro, versículo 2, Hebreus capítulo 12 e o versículo 2, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé
começa e é Ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está assentado ao lado direito do trono de Deus. Não deixe que a cruz te faça desistir. Não deixe que as provações, que as lutas, perseguições te façam desistir. Enquanto Jesus estava caminhando para a cruz, a palavra do Senhor nos deixa claro que o Senhor continuava no seu alto e sublime trono. Quando eu e você passamos por lutas, o Senhor continua no seu alto e sublime trono. Quando eu e você somos tentados e ouvimos notícias ruins, mensagens ruins, coisas ruins, o Senhor continua no seu trono. Portanto, olhamos para Ele e não seremos confundidos. Continuamos olhando para Ele e o nosso coração se encherá de alegria e nós perseveraremos, não sendo confundidos. Se você está passando por momentos de lutas, qual é o segredo? Conte para a pessoa que está ao seu lado, por gentileza. Qual é o segredo da pessoa que passa por lutas? Qual é? Espero que ele tenha dito para você: olhar para Jesus. O segredo é nós continuarmos olhando para Jesus. Em meio às tentações, às provações, às tribulações, olhe para o Senhor, olhe para a sua palavra. O que a palavra me ensina nesse momento? O que a palavra tem a me dizer? Será que a palavra tem algo a dizer para um pai que está preocupado com seu filho, para uma mãe que está preocupada com seus filhos, para os filhos que estão preocupados com seus pais, para um marido ou para a esposa que está passando por um momento de lutas? Sim. O testemunho dessa pessoa, ela disse exatamente isso. Que o Senhor respondeu a ela: não pare de olhar para mim. Não pare de olhar para o Senhor. Continue olhando para o Senhor. Senhor, mas ao meu lado as coisas estão tão turbulentas. Continue olhando para mim. Continue olhando para o Senhor. Continue crendo na palavra. Ele disse: não deixe que as tentações, as tribulações te façam esquecer as grandes promessas. Quais são? Quantas promessas nós temos na palavra do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra do Senhor diz: confie no Senhor de todo o teu coração. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e a tua família, e os que estão próximos a você. Que diremos acerca de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra do Senhor nos diz que eu estou certo de que nenhum problema, nem enfermidade, nem luta, nem perigo, nem espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Paulo, o apóstolo, enfrentando lutas, ele disse: eu sei ser exaltado, também sei ser humilhado, tudo posso naquele que me fortalece. Continue olhando para Jesus, continue olhando para o Senhor, continue olhando para a sua palavra, continue crendo no Senhor. Jesus estava prestes a enfrentar a cruz, e ele venceu a cruz olhando para além da cruz. Não ficou preso no momento. As lutas que passamos são momentâneas. A palavra do Senhor é eterna. Nós sabemos disso. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós sabemos disso.
E por que no meio das lutas, muitas vezes, olhamos para o lado, olhamos para a luta e ficamos olhando somente para a luta? Louvado sejam as lutas, louvados sejam as provações. A pessoa dorme pensando nas lutas, acorda pensando nas lutas. Olhe para Jesus. No encerramento dessa nossa série de mensagens, que fala sobre a mensagem da cruz, essa carta aos Hebreus é uma palavra de ânimo e de perseverança para a igreja, o povo hebreu, para mim e para você, para nós, povo do Senhor. Então, nós vimos ali, olhe para Jesus. Segundo ponto da mensagem, nós precisamos entender que tudo tem um propósito. Entenda o propósito das correções. Se somos corrigidos, é porque o Senhor tem um propósito com essa correção. Quando somos corrigidos porque o Senhor está nos aperfeiçoando. Nenhuma correção da parte do Senhor é despropositada. Portanto, as correções que enfrentamos são pedagógicas, elas nos ensinam. Todas as correções, todos os momentos de disciplina que enfrentamos são correções do Senhor para nós. Algumas delas para nos fazer voltarmos para o Senhor, buscarmos o Senhor, buscarmos talvez como Jabes, que foi a abertura do culto, o irmão usou esse texto, não é? Jabes tinha tudo para dar errado, mas ele orou ao Senhor. Até a mãe dele tinha lhe posto esse nome, filho de dores. E ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu o clamor dele. Então todas as provações tendem a nos ensinar. Quais correções que você está enfrentando? E eu quero convidar os irmãos, por gentileza, e nós vamos fazer a leitura do versículo 5 ao 11. Peço para a irmã projetar, fazendo favor. E mais uma vez, vamos, como igreja, estar fazendo a leitura. Os homens lêem o versículo 5, as irmãs o 6, e vamos reler até o verso 11. Vamos lá? Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, ou se vocês fossem viver? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não desanime quando ele o repreende. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então, devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde,
os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Amém. Então, as correções, existe um propósito para as correções, quando somos corrigidos. E nós precisamos entender que o Senhor não deseja criar filhinhos mimados. Nós, como pais, ou alguns pais, talvez como eu, possa ter tido essa tentativa de mimar de maneira excessiva um filho. Algum pai pode ter feito isso. Só que isso não é a postura de Deus, e nem a postura que Ele nos ensina. Ele ensina a criar os filhos de tal maneira que eles saibam como agir, como reagir. E Ele disse, toda disciplina tem um propósito. No versículo 9, que os irmãos já leram, diz assim, no caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então a correção serve para respeito também. Então devemos obedecer, para obediência, muito mais ainda nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Então, serve para a nossa correção, mas serve para que nós possamos obedecer ao Senhor. Para a nossa disciplina, para a nossa perseverança. Então entenda, se você está passando por provações, se você está sendo provado, você precisa aprender o que o Senhor quer te ensinar nesse momento. E não existe filho que o pai não corrija. E o texto diz que se um filho estivesse em correção, ele deve se questionar se de fato ele é filho legítimo. Porque o filho, ele é corrigido pelo seu pai, quando o pai o quer que ele avance para a maturidade, quer que ele amadureça na sua caminhada cristã. Então nós precisamos entender que a mensagem da cruz nos leva a continuar olhando para Jesus, e a mensagem da cruz nos leva a entender que toda provação tem algo para nos ensinar. Existe um propósito, e nós precisamos então dizer, Senhor, o que o Senhor está me ensinando ou quer me ensinar nesse momento? Muitas vezes é somente o Senhor nos chamando novamente para a oração, para uma vida de comunhão com Ele, dedicada a Ele. Não é assim que acontece? Quando as coisas estão tudo muito bem, as pessoas esquecem de orar, não é? Esquecem de ler a palavra, esquecem de agradecer, esquecem de congregar, não é? E muitas vezes vem a correção e você diz, Senhor, opa, lembrou que eu existo? Deus, isso, esse é o propósito. Volte-se para o Senhor. Que eu e você possamos aprender com cada disciplina, com cada correção, cada aprovação, cada momento que nós passamos. O Senhor está me ensinando e eu preciso aprender. O Senhor ensinava a Pedro andando por sobre as águas, dizendo, continue olhando. Você viu, Pedro? Homem de pouca fé. E aí foi lá e pega em suas mãos e o leva novamente até o barco e fala com ele, fala com todos os discípulos. Nós precisamos. Essa é a mensagem da cruz. Terceiro ponto e último, pelo menos por hoje, eu releio os versículos 12 e 13. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Terceiro ponto da mensagem, coragem, pois Deus garante a vitória. Amém?
aquele que quiser nesse momento ser usado por Deus e não se sentir ofendido por aquilo que lhe peço, então eu peço que você diga exatamente essa terceira frase para algum irmão à sua volta. Coragem, pois Deus garante a vitória. Eu peço sempre para os irmãos que querem, porque é possível que alguém sinta-se ofendido quando eu lhe peço para repetir algo. Mas uma das razões que eu lhes peço para repetir alguma coisa, em especial, é para que estimular palavras de vida, palavras de vitória que encontramos na Bíblia, que estimular que a igreja esteja pronunciando. Porque, na verdade, muitos, fora desse contexto, desse momento que nós estamos, repetem tanta porcaria, não é? Repetem palavras de ordem de um time de futebol, repetem piadas sujas, repetem letras emporcalhadas, letras sujas, estão lá repetindo. E quando se trata da palavra do Senhor, eu não gosto quando o pastor pede para repetir. Eu estou estimulando os irmãos a que palavras de vida, de vitória encontrem nos teus lábios. Então por isso de vez em quando eu peço para os irmãos, olha, coragem, pois é Deus quem garante a vitória. É Deus quem garante a vitória. Essa linguagem do versículo 12 e o versículo 13 é quase que uma linguagem de um treinador para os seus atletas. Ele diz assim, no versículo 12: levante as suas mãos, fortaleça esses joelhos, ande por caminhos aplanados. Força! Essa linguagem nós vemos o Senhor falando através ao profeta Ezequiel, dizendo a ele: Ezequiel, ponte em pé e falarei contigo. Então, esse como que treinador da igreja, nesse momento ele estava dizendo: levante essas mãos, rapaz, firme esses joelhos, homem, ande por caminhos retos, porque o Senhor garante a vitória ao seu povo. Deus nunca ficou nem ficará devendo nada a ninguém. Não há nada que façamos ao Senhor que primeiro Ele não tenha feito a nós. E não há nada que façamos ao Senhor que não haja de ter uma recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz que todo trabalho no Senhor não é vão. O Senhor garante a vitória ao seu povo. Então, no encerramento dessa mensagem da cruz, quero chamar a atenção dos irmãos, quero chamar a atenção dos irmãos a continuar olhando para Jesus Cristo. Se você está passando por lutas, a palavra é: continue olhando para Jesus, e você não será confundido. Continue olhando para Jesus e seja cheio da alegria do Senhor. Continue olhando para Jesus e seja fortalecido no Senhor. Continue olhando para Jesus e receba a vitória. Continue olhando para o Senhor e seja curado. Continue olhando para o Senhor e seja liberto, seja livre, seja restaurado. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, sempre olhando. Quando passarmos por lutas, podemos dizer: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse momento? O que eu preciso aprender por estar passando por esse momento? O que o Senhor quer falar comigo? Pode falar, Senhor, e o teu servo está te ouvindo. Que eu e você possamos andar desse jeito e com coragem, sabendo que o Senhor é quem tem nos dado a vitória. É Ele quem tem nos dado a vitória. Convido você nesse momento a fechar os teus olhos, por gentileza. Enquanto você fecha os teus olhos, eu leio aquilo que Davi falou quando estava enfrentando Golias. Ele disse: todos aqui verão
que Ele não precisa de espadas ou lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará a vitória em minhas mãos, todos vocês em nossas mãos. Do Senhor é a batalha, do Senhor é a guerra. Tenha coragem. Continue olhando para Jesus Cristo. Levante as suas mãos, fortaleçam os joelhos e continue olhando para Jesus. Breve Jesus virá, que Ele encontre em mim e em você um coração de valente. Ele está nos preparando como valentes, filhos e filhas de Deus.